começou no porto de Xangai, que é um exemplo de inovação e eficiência. O Porto Internacional de Xangai é o mais movimentado do mundo desde o ano de 2009. Por aqui passam quase 50 milhões de contêineres por ano. Aqui em Xangai é o grande centro financeiro da China. O maior porto da China está aqui. Mais de 130 mil containers passam pelo porto aqui de Xangai todos os dias. Quantos desses 130 mil vão para você? Vamos mudar esse jogo e vamos fazer juntos bons negócios aqui na China. Eu vou te ajudar. Vem comigo. Olha aqui, ó. O robô entrou no elevador sozinho e vai subir para entregar alguma coisa. E tem outro robô aqui, ó, só limpando o hotel. Olha que interessante. Estou no Mercury de Xangai. Domingo de manhã é dia do quê? Dia de ir para Yiwu. Eu tô aqui com o Raul. Say hello, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. É isso aí, estamos indo para Yiwu, onde tem um mercado imenso com uma variedade incrível de produtos. Então, se você também precisa comprar produtos em larga quantidade de part numbers, Yiwu é o lugar. Português. Meu amigo, isso aqui é uma loucura, cara. 50 mil opções para tudo que você puder imaginar. Você vai ter que vir aqui pra China, passar o mês inteiro aqui, viu? Não tem opção não. Agora, os preços são bastante atrativos, acho bem diferente do que você tem aí. Nosso vagão número 1. Chegamos no vagão. E aqui é o vagão onde a gente tem nosso assento, lá na fileira número 9. Qual foi a última vez que você participou de uma aula ao vivo e gratuita que você não queria que ela terminasse de tão legal que ela tava? Eu vou te dar uma aula ao vivo e gratuita daquelas eletrizantes que você não vai querer que termine. E eu vou te contar todos os detalhes sobre como fazer negócios aqui na China. Você vai aprender todos os detalhes para que os seus negócios sejam rentáveis, longevos e para que você construa relações com muita consistência aqui na China. Então esse é o meu convite. Vamos para uma aula inigualável. Vamos para uma aula onde você não vai querer que termine. Vem comigo. Olá, você que não teve a oportunidade de assistir a minha aula ao vivo no dia 7 de dezembro, eu vou reproduzir para você e deixá-la aqui, para que você também tenha a oportunidade de assistir de ponta a ponta uma aula que foi incrível, que abriu a cabeça, abriu o horizonte, expandiu o conhecimento de empresários, empreendedores, executivos, jovens que eu tanto amo. Então você, se por acaso estava fazendo qualquer outra coisa no dia 7 de dezembro e não teve a oportunidade, eu faço questão de deixar essa aula inteira aqui para você. E eu comecei a aula pedindo para que todos que estivessem ao vivo, e eu peço agora para você, que você deixe de lado tudo aquilo que vai te distrair. Deixa de lado o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, e-mail, deixa tudo de lado. E se por acaso, nesse momento, não for possível abrir mão de tudo aquilo que vai te distrair, minha sugestão,
aperta o pause e volta daqui a pouco. Assiste esse conteúdo com papel, caneta e mais nada nas mãos, nada na sua frente, porque muito conteúdo de qualidade é conteúdo que vai transformar a sua vida. Não entra num investimento como essa aula com outras atribuições e com distrações. Fica só comigo e eu garanto para você que você também não vai se arrepender. Eu começo a aula falando sobre a importância da China. A China, que é o maior fornecedor do Brasil, mas que também é o maior cliente do Brasil. A riqueza da indústria brasileira passa pela China. A riqueza da sua carreira, se você está começando agora ou se você já é um profissional experiente, passa pela China. Eu dei um exemplo depois da aula para uma pessoa que interagiu comigo sobre advogados. Imagina quantos advogados brasileiros podem explorar o mercado chinês. Porque se há tantos importadores brasileiros de produtos, de matéria-prima, de insumos, o que todos nós que importamos precisamos? A gente precisa de contrato com os chineses. Então, se você é um advogado, também tem muita coisa boa aqui nessa aula. Então vem comigo, porque a partir de agora eu vou deixar com vocês a íntegra da aula do dia 7 de dezembro, que marcou a minha vida e que marcou a vida de todos que tiveram a oportunidade de estar comigo. A partir de agora, vem que somos nós. Na primeira parte da nossa aula eu vou te explicar qual é a importância do mercado chinês. Logo em seguida, eu vou te dizer por que é tão importante você pensar sempre em expansão de portfólio. Quando você pensa em novos produtos que façam sentido para a tua empresa, que transformam o seu negócio num grande ecossistema, você tem a oportunidade de crescer exponencialmente e eu vou te contar como é que a gente vai fazer isso. Depois que você entender o ecossistema, o portfólio, eu vou te dizer todos os passos necessários para que você faça uma importação com sucesso. Importar é um ponto fundamental e é necessário que você entenda a estratégia da importação. Você precisa seguir todos os passos de uma importação para que ela seja bem sucedida e o seu negócio seja altamente competitivo. E no final da nossa aula, evidentemente, eu te entrego como é que você vai ter um negócio rentável. E de novo, se você está aqui comigo para aprender, porque você é jovem, porque você é executivo, você vai ser muito mais valorizado no mercado a partir do final dessa aula. Porque as empresas precisam de todos os tamanhos de empresas, de todos os segmentos, precisam de profissionais altamente capacitados e que entendam como é que o negócio pode ter a lucratividade ampliada. Então vem comigo, vamos embora, porque eu tenho um conteúdo para te apresentar e fazer você decolar. Antes de a gente entrar no primeiro módulo, eu preciso que você confie em mim. Confiança é fundamental. A gente precisa entender isso o tempo inteiro. Sem confiança, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E toda vez que você entrar dentro de um avião para atravessar o mundo e desembarcar na China, assim como eu faço há quase 20 anos, você não vai parar na porta da aeronave, esperar o piloto aparecer ali para pedir para ele comprovar para você que ele tem experiência para voar com você em segurança. E por que você não vai fazer isso, evidentemente? Porque você comprou um bilhete de uma companhia aérea e você acredita que a companhia aérea tomou todas as providências, fez todas as verificações para que o seu piloto fosse altamente capaz. Mas e quando a gente vem para a internet? E quando a gente encontra um universo de conteúdos? Como é que a gente faz para confiar? Como é que a gente faz para filtrar? Porque não tem ninguém ali olhando o currículo, não tem ninguém olhando o histórico, a experiência daquele que diz que vai nos ajudar. E eu preciso que você confie em mim e é por isso que eu vou dizer para você quem sou eu, o que é que eu fiz ao longo do tempo. Meu nome é Alexandre Faustino, eu tenho 30 anos de carreira. Nesse mês de dezembro eu completo 30 anos de carreira e eu tenho acumulado mais de 40 viagens de negócios para a China. A minha carreira foi construída basicamente em 3 empresas. Na Sony, e eu tive na Sony durante 10 anos, eu iniciei os negócios automotivos na Sony, cheguei pouco depois da Sony ter montado uma planta em Manaus e ter se tornado líder de mercado em som automotivo. E por que eu estou te falando da Sony? Porque eu cheguei no momento em que a Sony ela navegava sozinha nesse mercado, rapidamente
atingir o topo, atingir a liderança, mas eu estava só começando. Então qual foi o meu mindset lá na Sony? Eu preciso que você venha aqui comigo, se conecte comigo para você entender o mindset, que é a construção do que hoje é essa masterclass para você. Quando eu cheguei na Sony, eu sabia nada das coisas. E eu nunca deixei um tema desconhecido passar na minha frente sem que eu o pegasse e o desbravasse. Então foi na Sony, no momento em que eu podia ter ficado ali numa zona de conforto, afinal de contas a empresa é líder de mercado, que eu aprendi temas fundamentais para o desenvolvimento da minha carreira. Foi ali que eu aprendi a importância de um sistema, foi ali que eu aprendi a importância de entender cálculos de impostos, situação fiscal e tributária, como é que eu atenderia corretamente os meus clientes, porque eu tinha clientes que traziam a Sony à liderança, mas clientes que eram abordados pelos meus competidores. E eu precisei defender o território da Sony. A Sony foi o meu grande berço, o meu grande alicerce para que eu adquirisse diversas competências. E a partir do momento que eu adquiri competências e você está aqui para assimilar o conhecimento através de tudo que eu estou te contando, o que naturalmente acontece? Eu me tornei um profissional desejado pelo mercado. Eu me tornei um profissional conhecido. E por que as empresas me conheciam? Porque elas sabiam que eu dominava o meu negócio. Eu era ali autoridade em nome da Sony, mas autoridade em som automotivo. Durante 10 anos a Sony foi a minha casa. Até que veio uma empresa alemã, conhecida mundialmente, e talvez você que está aqui comigo conhece a Siemens, e se você conhece a Siemens, já vamos começar a interagir, escreve aqui, eu conheço a Siemens. E quando eu cheguei na Siemens, a situação era o oposto. A empresa estava tentando entrar no mercado de som automotivo e com o nome Siemens, com o glamour da marca, com o expertise alemão, com o capital necessário, a empresa não conseguia decolar. A Siemens era líder em vários segmentos, mas não no segmento que eu dominava, que eu era autoridade. E eu fui para a Siemens. E nesse momento que eu fui para a Siemens, aconteceram duas coisas importantes que eu preciso que você entenda. Fica aqui comigo. A primeira foi em termos financeiros, porque eu fui contratado para trabalhar na Siemens para ganhar o dobro do que eu ganhava na Sony. Você fala, nossa, mas como é que faz para eu ganhar o dobro também? Conhecimento. Você precisa investir em conhecimento o tempo inteiro. Profissional, empreendedor, empresário, todos nós precisamos investir no nosso conhecimento o tempo inteiro, conhecimento através de conteúdos bons e relevantes. E aí, bom, passei a ganhar o dobro. E quem aqui não quer ganhar dinheiro? Quem aqui não quer ser reconhecido? Mas eu também tive que aceitar algo extremamente desafiador, que talvez você já tenha passado em algum momento da sua carreira, que foi deixar uma posição de liderança, a Sony era líder de mercado, e migrar para uma empresa que estava ali sofrendo para tentar entrar no mercado. Então sabe aquele glamour de eu sou líder de mercado? Sabe aquela situação onde você é recebido pelo seu cliente com um tapete vermelho estendido? Sabe que são 10 anos você suando a camisa da empresa japonesa todos os dias, sendo reconhecido no mercado como muitas vezes o Alexandre da Sony? Então, eu virei Siemens. É uma posição de risco, mas uma posição absolutamente necessária. E o meu diretor, quando eu fui para a Siemens, ele me falou uma coisa alguns meses depois que tocou o meu coração e que eu preciso que você preste muita atenção porque pode tocar o seu. Ele me disse o seguinte, Alexandre, eu tenho certeza que aqui é o seu lugar, porque aqui nessa empresa, eu, seu diretor, o meu chefe, presidente da empresa, todos nós, quando fechamos os nossos olhos e pensamos em som automotivo, é a sua imagem que vem à nossa mente. Então eu preciso que você se prepare para ser a imagem que vem à mente de todos aqueles que o cercam quando eles pensarem no seu negócio. Nenhuma outra pessoa pode vir na mente das pessoas que te cercam. É você que vai estar na mente delas. E por que a Siemens pensava em mim? Porque eu sempre tratei a Siemens como se fosse minha. E eu aconselho, se você ainda não tem a sua empresa, se você é executivo, se você trabalha para uma empresa, olha para a sua cadeira a partir de hoje e fala assim, essa cadeira é minha. E quando você pensar que essa cadeira é sua e contar para a organização que você cuida da cadeira como se ela fosse sua, que você cuida da sua mesa como se ela fosse sua, sabe o que acontece com você? Acontece isso aqui, ó, você cresce.
a empresa passa a te admirar, passa a investir cada vez mais em você. E a partir desse investimento que vem as promoções, que vem o aumento de salário, que vem as oportunidades. Então, a partir de hoje, todas as vezes que você sentar na sua cadeira, no seu local de trabalho, lembre-se, essa empresa é minha, esse negócio é meu. Escreve aqui para mim, esse negócio é meu. Vamos interagir com esse mindset, que é um mindset forte. E a Siemens foi para mim, ou existiu no momento dentro da Siemens, o ponto mais desafiador da minha carreira. Vem comigo e presta atenção. Empresa alemã, com tecnologia alemã, com uma fábrica montada em Manaus, diretoria alemã, headquarter, matriz em Frankfurt, me dando todo o suporte necessário, mas o negócio não decolava. E por que o negócio não decolava? E eu fui detectando ao longo de 3 anos e meio e mostrando para a organização todos os nossos pontos que precisavam ser melhorados. Porque a gente estava lento. A gente estava demorando demais no desenvolvimento dos nossos produtos. E quando os produtos finalmente ficavam prontos, eles ficavam com preço acima do que o mercado estava disposto a pagar. E aí eu reuni, no momento de altíssimo risco, toda a diretoria da empresa, junto com o meu chefe, o meu presidente, e eu apresentei para eles o projeto China. Apresentar para uma empresa alemã 20 anos atrás um projeto de ir para a China era algo disruptivo, era algo desafiador. O meu pescoço, o meu emprego naquele dia ficou a prêmio. Mas depois que eu mostrei para todo mundo por que eu estava propondo China e quais seriam os resultados que a empresa teria, presta atenção, os resultados. Todos nós precisamos pensar nos resultados o tempo inteiro. E quando eu mostrei os resultados que a empresa teria, embora alguns diretores foram contra, como por exemplo o diretor que cuidava da planta de Manaus, afinal de contas ele sabia que Manaus ficaria sem competitividade, mas na verdade eu disse para ele que Manaus já estava sem competitividade naquela altura, né? Os diretores concordaram comigo. E o presidente naquele momento, ele me disse o seguinte: Alexandre, eu tenho 3 opções. Eu posso te demitir, agora, já. Eu posso te liberar para ir para a China. E eu posso não fazer nada e esperar o seu negócio terminar. Porque para a Siemens não vai fazer diferença se o seu negócio terminar. É só mais um negócio. E aí, ele olhou para mim e falou assim: mas eu vou apostar em você. E eu vou te liberar para ir para a China com 2 condições. A primeira, que você vá agora. Agora, levanta e vai. E a segunda, que você leve o melhor engenheiro que essa empresa tem junto com você. E assim eu fiz. Eu levantei daquela mesa, eu fui até o engenheiro, escolhi um engenheiro e fui para a China. Alguns dias depois eu já estava na China pela primeira vez, 20 anos atrás. A minha filha mais velha estava há alguns dias de nascer, mas eu fui para a China. Eu acreditei no que eu mostrei para aquela diretoria e deu certo. E a gente encontrou fornecedores, e a gente desenhou o plano de negócio da Siemens, e a gente desenhou toda a estratégia da empresa, porque tudo isso estava no meu controle, e muita coisa está no seu controle também. Só que quando estava tudo pronto, a Siemens, a divisão automotiva da Siemens, entrou no processo de aquisição por outra empresa alemã, a Continental. A Continental, que é muito conhecida no mercado com pneus, por exemplo. E a Continental não quis o meu negócio. O meu negócio não fazia parte dos planos da Continental. E aí eu tinha uma opção. Eu tinha a opção de continuar na empresa e ir para uma outra área, porque o meu não existiria mais. Só que eu tinha o domínio do negócio inteiro. E ali eu tomei uma decisão, outra decisão. A decisão de criar a AR70. Uma empresa minha, brasileira, que vive, respira e transpira esse país há quase 17 anos. E por que eu resolvi abrir a R70? E talvez seja o seu caso. Se você pensa em empreender, mas ainda não deu um passo à frente, entenda o seguinte: por qual razão eu dei aquele passo à frente? Porque eu tinha todo o business na minha mão. Eu sabia de ponta a ponta, não tinha furo. Eu conhecia inclusive a China, eu conhecia fornecedores, mas eu não tinha uma série de estruturas que uma multinacional me dava. Mas, presta atenção aqui, quando você tem o business, toda a estrutura necessária para ele rodar pode
ser construída. E foi isso que aconteceu. E o que a gente fez na R70 ao longo de 16 anos? A gente tem hoje a R70 nos Estados Unidos, a gente tem a R70 na China, em Hong Kong, a empresa expandiu. E o que a gente vendeu ao longo de todos esses anos? A gente vendeu produtos para 12 montadoras diferentes. 12. Eu vou falar alguns dos veículos que, se por acaso você dirigiu recentemente, sem que você soubesse, porque a nossa marca não está lá na tela do multimídia, está sim por trás, na tela, quando você liga vem a marca da montadora, mas o produto era nosso. Então, se você por acaso já entrou, já dirigiu algum Tigo da Caoa Chery, Tigo 3, Tigo 5, Tigo 7, a central multimídia era da R70. Se você já dirigiu um EcoSport, um New Fiesta, o novo K, o New Focus da Ford, a multimídia era nossa. Se você já dirigiu um Raval H6 recém-lançado pela GWM, empresa chinesa que veio para o Brasil, começou as vendas há 7 meses, começou em abril desse ano e já é líder no segmento, tudo que você lê na central multimídia do Raval H6 da GWM e enxerga ali no painel de instrumentos, passou pela nossa engenharia. A gente não forneceu a central, mas a gente forneceu as telas que você enxerga hoje. E se você já dirigiu diversos carros da GM, Fiat, também passou por mim, também passou pela R70. Caminhões da Scania, caminhões da Volkswagen, caminhões da Hyundai, veículos da Volkswagen, praticamente todos os veículos da Volkswagen já tiveram centrais multimídias da R70. Então a gente já forneceu centrais certamente para o carro que você já entrou, você já dirigiu, você já tocou na nossa central. Escreve aqui para mim quais foram os seus últimos carros. E aí você vai perceber, a hora que você estiver escrevendo, que provavelmente o seu carro ou os seus últimos carros estão aqui entre essas 12 marcas que eu estou mostrando para você. Mas não foi só isso. Para a gente fechar e eu virar inteiro para você, e eu trabalhar inteiro para você, a gente transformou concorrentes em clientes. Poxa, como assim transformou clientes em concorrentes como uma Philips? As empresas grandes, elas têm muito mais estrutura do que uma empresa pequena como é a R70, ou como foi a R70 lá em 2007. Mas a empresa grande muitas vezes precisa de otimização de custo, precisa de velocidade, precisa de tecnologia, precisa de flexibilidade. E você que está aqui me assistindo, pode entrar num gigante que hoje é o seu competidor e transformar o seu competidor em cliente. Então, se você por acaso, aliás, está aqui me assistindo e de alguma maneira pensa em competir comigo no mercado, entenda que você é muito bem-vindo, porque o nosso país é muito grande, Eu consigo trabalhar junto com você, se por acaso a gente compete em algum segmento, para que ao invés de competirmos, nós sejamos aliados, nós sejamos parceiros. Então você também é extremamente bem-vindo, você é muito bem-vindo. Muito bom, agora eu preciso falar de China com você e para você. E eu espero que você já tenha confiado em mim, porque o que eu estou contando aqui para você é tudo que eu já vivi. Não tem história nova, não tem achismo, não tem teoria, tem muita prática. Então qual que é a importância do mercado chinês para a gente? Bom, primeiro a gente precisa entender qual que é a relação do nosso país com a China. E quando a gente entra na Secretaria do Comércio Exterior, o MDIC, oficial brasileiro, que vai te trazer todos os dados, você vai perceber o seguinte: o nosso país, nos 10 primeiros meses deste ano, 2023, exportou, ou seja, vendeu para a China 86 bilhões de dólares. Eu estou falando de praticamente R$500 bilhão. A China é um grande cliente do Brasil. A gente vende para a China 86 bilhões de dólares em 10 meses. E o que isso significa? Significa que a China gera riqueza para o nosso país. Porque para a gente vender 86 bilhões, e boa parte desses 86 bilhões vem do agro, por exemplo, a gente gera emprego, a gente movimenta o agro. Movimenta por quê? Porque a gente tem um ótimo cliente. A gente tem a Vale, uma das nossas principais empresas, uma das 3
maiores, o segmento de minério de ferro do mundo, a gente tem a Vale, que cresceu exponencialmente nos últimos anos como uma grande provedora da China. Sem a China, a Vale não seria o que é. Então a China gera riqueza. E a gente importa da China 44 bilhões de dólares, ou a gente importou, né, nos 10 primeiros meses desse ano. Quando a gente olha para esses dois números, presta atenção aqui na tela, 86 e 44, o que significa? Eu compro 44, mas eu vendo 86. Então a relação com a China é altamente benéfica. E o que eu compro majoritariamente da China? Eu compro muito componente, eu compro muito insumo, eu compro muita matéria-prima que vai ser utilizada nas minhas industrializações aqui do Brasil. Eu estou dizendo eu, país, tá? Não eu, Alexandre. E aí eu compro a matéria-prima, eu compro os insumos, eu vou para o agro, eu vou para a indústria, eu produzo, eu gero emprego e eu exporto muitas vezes. Então a China é um grande cliente. 30% das nossas exportações são destinadas hoje à China. E a gente depende na importação em 22% dos chineses. A relação é muito boa. Eu acabei de voltar da China, aliás. Cheguei da China no final de novembro. Passei 2 semanas na China, percorrendo de norte, literalmente, de norte a sul da China, ou de sul do sul, porque eu desci no sul do sul ao norte da China. Foram 9 cidades em 2 semanas, visitando os diversos fornecedores. A China de hoje mudou muito em relação à China de 10 anos atrás, em relação à China de 15 anos atrás, quando eu comecei a viajar para lá negócio, mas ela mudou muito se a gente comparar a China de antes da pandemia para a China pós-pandemia. E por que a China mudou muito? A China mudou porque hoje ela entrega muito mais do que ser a segunda maior economia do mundo. É legal a gente olhar para o gráfico aqui e ver os Estados Unidos ainda encabeçando a maior economia do mundo. A China luta para se tornar a principal economia do mundo, mas ainda está distante dos Estados Unidos. O gráfico aqui é bacana. Mas o que mudou lá na China do começo da pandemia para cá? O que a China fez em 4 anos? Por que eu afirmo para você que a China mudou todo o jogo outra vez? Porque a China hoje, ela chama muita atenção pela tecnologia, pelo desenvolvimento, pela velocidade, pela precisão cirúrgica. A China tem 3 pilares. O primeiro pilar da China é o desenvolvimento econômico. O segundo pilar deste governo atual é inovação e tecnologia. E o terceiro pilar é a sustentabilidade e o meio ambiente. Quando a gente pega uma Volkswagen, presta atenção, eu estou falando aqui da Volkswagen, uma empresa alemã. O que a Volkswagen tem anunciado nas últimas semanas? Primeiro, que ela investiu ou pagou 3,3 bilhões de reais por 5% de uma empresa chinesa, uma montadora de veículos elétricos. E por que a Volkswagen pagou 3,3 bilhões? Porque 40%, olha o número, 40% das vendas globais da Volkswagen vem da China. 40%. E metade do lucro da Volkswagen também vem da China. E a Volkswagen sempre foi líder na China. E sabe o que aconteceu ano passado? Ela perdeu a liderança. Perdeu a liderança para a BYD, que aliás acabou de desembarcar aqui no Brasil também, com veículos elétricos e eletrificados. Então a Volkswagen fez o quê? Ela comprou 5% de uma empresa chinesa para adquirir know-how. Não é a China que foi até a Alemanha, é a Alemanha que foi até a China. E mais do que isso, quando a gente olha o que o presidente da Volkswagen tem anunciado, a gente percebe exatamente o que eu estou falando para vocês, de tecnologia, velocidade e eficiência de custos. O presidente da Volkswagen anunciou há algumas semanas que a Volkswagen está trabalhando numa nova plataforma para carro elétrico lá na China, e ele conclui de maneira muito interessante, dizendo o seguinte, que quando o volume aumenta, é importante que nós, Volkswagen no caso, né, nós sejamos lucrativos para sermos sustentáveis. Portanto, impulsionamos as tecnologias, a velocidade e a eficiência de custos. O que ele está dizendo aqui para mim e para você? Está dizendo o seguinte, quando a gente quer que o nosso negócio cresça, quando a gente aumenta a quantidade, a gente tem que ser lucrativo. Porque se a gente não for lucrativo, a gente não vai ser sustentável. E como é que a gente vai ser lucrativo e sustentável? A gente tem que impulsionar a tecnologia, a gente tem que inovar, a gente tem que ser rápido, vem a velocidade, e a gente tem que ser extremamente eficiente do ponto de vista custo. E nessa mesma matéria que eu trouxe aqui para vocês, o presidente da Volkswagen disse
que economiza 37%, presta atenção, ele economiza 37% em todas as telas que a Volkswagen compra a partir de agora. E por que isso? Porque ele comprava antes de um fornecedor global. Agora ele mudou a estratégia e a Volkswagen compra de uma fábrica chinesa. Todas as telas da Volkswagen são fabricadas na China, as telas que vão dentro do carro. 37% de economia para a Volkswagen. Isso é China. Aí de repente você pode pensar, poxa, mas será que ele está focando só em preço? Não, tecnologia. Lembra do que ele disse? Sem tecnologia não impulsiona as vendas. Tecnologia, velocidade, rentabilidade, sustentabilidade. Esses são os pontos. E o que mais que eu vou trazer aqui para vocês? Eu vou trazer para você a importância de você pensar em aumentar o seu portfólio de produtos. E por que isso é muito importante? Vamos pensar o seguinte, eu vou te dar o exemplo da R70 aqui. Quando a gente começou a empresa, a gente vendia rádio AM/FM, que era vendido no varejo. Não tinha o Mercado Livre muito forte, mas tinha Americanas.com, tinha Submarino, tinha Walmart, então a gente vendia ali os nossos rádios. Se a gente tivesse ficado só no rádio, ou só nesse setor, certamente eu não estaria aqui falando com você hoje. Mas o que a gente fez a partir do momento que a gente foi aprendendo todo o dinamismo da China e todas as possibilidades que a China oferece? A gente foi montando um ecossistema de produto. E o que isso significa na prática, né? Fernando, puxa aqui para mim um pouquinho para eu mostrar um negócio interessante. A gente começou com rádio. Depois do rádio, vieram as telas. Uma tela como essa daqui. E aí, quando eu comecei a trabalhar com uma tela, o que eu fiz? Eu deixei de trabalhar com rádio? Não, mas eu só comecei a ampliar o portfólio. Então, se o seu carro, por exemplo, ainda tem um espaço limitado e não cabe uma tela como essa, você pode estar comprando o rádio, mas eu também tenho a tela. E a partir do momento que eu comecei a expandir o portfólio, esta tela, que era vendida no varejo, ela virou esta tela aqui, que é vendida para a linha de produção de montadoras. Essa aqui, por exemplo, foi vendida durante bastante tempo para a Caoa Chery, para os Arizo 6, né? E só não são fornecidas ainda porque a planta da Caoa Chery no ano passado foi encerrada. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando o portfólio de produtos. O que mais que eu estou fazendo em relação ao portfólio de produtos? Eu tenho hoje carregadores para veículos elétricos. Então, todo consumidor, se você já tem veículo elétrico, aliás, me conta, escreve aqui, ó, eu tenho veículo elétrico ou eletrificado, plug-in, híbrido, escreve aqui para a gente entender, para a gente ter um termômetro. Mas hoje não é só mais o áudio, não é só mais o vídeo, hoje também é o carregador para veículo elétrico. A gente está trabalhando com uma empresa que tem desenvolvido telefones celulares, mas não é só o telefone celular de alto giro, ele expandiu o portfólio. Então eu acabei de voltar da China com uma linha inteira de um telefone celular que é voltado à construção civil, siderúrgicas, fábricas, escolas, porque é um telefone que ele pode cair, ele não vai quebrar. É um telefone completamente diferente, para um uso assim mais austero. O que a gente está fazendo? A gente está ampliando o portfólio. E o que acontece quando a gente amplia portfólio? Fernando, se você puder, por favor, volta para a apresentação aqui. O que acontece quando você expandir o seu portfólio de produtos? Você vai chegar mais longe, você vai conseguir bater em portas que antes você não batia. E por que você vai bater em portas que antes você não batia? Porque você vai ter o que apresentar, você vai ter produtos novos, você vai ter soluções cada vez mais competitivas. E legal, mas onde você vai encontrar um aumento de portfólio? É no mesmo fornecedor? Muitas vezes não. E aí o que eu quero te contar? É muito importante que você entenda como é que é a geografia da China. Minimamente, você precisa entender as regiões da China, o que cada região pode te oferecer. Porque aí você vai buscando produtos que são complementares, que vão aumentando o seu portfólio no lugar certo. Então vamos começar fazendo um tour rapidamente pela China. Eu vou trazer aqui para vocês algumas das principais cidades para N tipos de produtos. Então, se o seu produto é tecnologia, você precisa descer em Shenzhen. Shenzhen está conectado com Hong Kong, é a sede de diversas empresas gigantes, como Huawei, telecomunicações, BYD, veículos elétricos, Tencent, que é
que seria a concorrente do WhatsApp, que a gente usa o WhatsApp no Ocidente, a China usa a plataforma da Tencent, que tem meios de pagamento, WeChat, redes sociais, enfim, Mindray, que se tornou muito forte em equipamentos médicos, mas é lá em Shenzhen que estão as grandes indústrias que podem te vender, podem te oferecer soluções de tecnologia eletrônica. Shenzhen é parada obrigatória. E o que a China faz lá em Shenzhen? A China acelera a infraestrutura para que eu e você, quando chegarmos em Shenzhen da próxima vez, para que nós não percamos tempo com, por exemplo, a locomoção. 7 linhas de metrô foram inauguradas em Shenzhen. São mais de 200 quilômetros de metrô. São Paulo, até hoje, a gente tem pouco mais de 100. Eles inauguraram 211 durante a pandemia. E eles têm mais 200 para serem inaugurados até 2028. O que a China está fazendo com Shenzhen? Aumentando cada vez mais a infraestrutura, a mobilidade. Por que isso é importante para mim e para você? Porque quando a gente chega em Shenzhen, a gente não perde tempo. A gente se locomove de um lado para o outro muito facilmente. Shenzhen é o Vale do Silício chinês. Então, se você trabalha com tecnologia, a sua parada é obrigatória em Shenzhen. Mas do lado de Shenzhen tem uma outra cidade bastante conhecida, que é a cidade de Guangzhou. O que a gente tem de mais conhecido para nós brasileiros em Guangzhou? A Canton Fair. Então, se você entra no Google e escreve lá feiras na China, vai aparecer a Canton Fair. E por que vai aparecer a Canton Fair? Porque a Canton Fair é a maior feira da China. Ela acontece 2 vezes por ano, em abril e outubro. Ela tem 3 fases, porque ela é tão grande que a gente tem fase 1, fase 2 e fase 3, com diferentes produtos. Então, produto eletrônico, autopeças, celulares, vai ser sempre na fase 1. A fase 2, ela já vai para decoração residencial, ela já vai para brinquedos, e lá na fase 3 ela engloba alimento, vestuário. Então a Canton Fair ela é distribuída em 3 fases, são 13 categorias distintas de produtos em 55 setores de exposição. Guangzhou também investe muito em educação. São 82 universidades hoje, com índice de desemprego lá embaixo. Vizinha de Shenzhen, está 1 hora de trem saindo de Shenzhen ou saindo de Hong Kong. Então, se você pensa em tecnologia, Guangzhou pode ser a sua opção também. Tá? Também. Mantenha o olho aberto ali em Guangzhou. E existem, obviamente, cidades ao redor de Guangzhou e Shenzhen. Hoje, pouco antes de começar essa aula, eu estava com um fornecedor de Huizhou, que é conectado com Guangzhou e Shenzhen aqui na R70, mas assim, eu trouxe essas duas para esse nosso momento. O que mais que a gente tem se a gente começar a partir em direção ao meio da China? A gente vai ter a cidade de Nanquim, ou Nanjing. Nanquim é uma cidade muito importante, foi a capital da China durante séculos, e Nanjing abriga hoje um grande centro de pesquisa e desenvolvimento. Então, grandes multinacionais mantêm em Nanquim centros de engenharia, pesquisa e desenvolvimento. Se você trabalha com software, se você precisa de engenharia, precisa de muita pesquisa, precisa de produtos específicos, você precisa ir para Nanjing ou Nanquim. Né? A gente fala aqui no Brasil Nanquim, eles falam lá Nanjing, mas você precisa entender que lá tem um grande centro de pesquisa e desenvolvimento. Mas e se a gente continuar subindo em direção ao norte? Se a gente continuar subindo, a gente vai parar em Yiwu. O que tem em Yiwu? Decoração residencial, presentes, brinquedos, bens de consumos, matéria-prima para a fabricação de diversos produtos. Por que Yiwu? Yiwu faz parte de uma província que é como se fosse um estado chinês chamado Zhejiang, um estado que tem 64 milhões de habitantes. O Brasil tem 210 milhões, só Zhejiang tem 64, é 1/3 da população do Brasil. Um estado enorme, grande. E Yiwu concentra um dos maiores polos de venda varejo. E o que é um polo de venda varejo? Imagina um pavilhão enorme com mais de 75 mil lojas. Mais de 75 mil lojas, vendendo de tudo que você possa imaginar de uma maneira surpreendentemente organizada. Então, se você, por exemplo, trabalha com objeto de decoração, itens de decoração voltados à sua casa, a residências, a buffets, você precisa ir para Yiwu. É lá que você vai encontrar as maiores opções de fornecimento. Eu tenho um cliente que estava precisando de válvula
porque ele trabalha com a indústria de perfumaria, então ele precisa daquela válvula que é o spray do perfume. De onde vai vir? Vai vir de Zhejiang. Então, se você entender que Yiwu e Zhejiang é a província, o estado de onde saem produtos de bens de consumo, poxa, você já vai parar ali no lugar certo. Se a gente sobe um pouco mais, a gente vai parar em Xangai. Xangai é São Paulo da China, Xangai é o centro financeiro da China, né? Xangai abriga o maior porto do mundo, Xangai é a cidade mais populosa da China. O PIB de Xangai é 1/3 do PIB do Brasil. Xangai sozinha faz 1/3 do que a gente faz aqui no Brasil. Xangai tem fábricas incríveis, Xangai tem multinacionais impressionantes. A fábrica de Xangai da Tesla faz mais de 1 milhão de veículos por ano e ela tem a capacidade de produzir um novo veículo em 40 segundos. Veja bem, um novo veículo Tesla a cada 40 segundos. Depois que terminar essa aula, dá uma pesquisada e vai entender o nível, se é que você ainda não conhece, o nível de automação da fábrica da Tesla lá em Xangai. Uma fábrica totalmente automatizada, que abastece diversos países além da China, inclusive o Canadá. Então o Tesla, quando chega no Canadá, ele vem de onde? Ele vem de Xangai, né? E o que a gente tem para terminar esse tour pela China? A gente tem Pequim. E o que é Pequim? Pequim é a capital da China. E Pequim luta. Isso é muito interessante. Se você já foi para Pequim alguma vez, escreve aqui, eu já fui para Pequim. E aí, tenta refletir um pouco se você, quando foi a Pequim, conseguiu ver o céu azul. Porque Pequim tem uma luta intensa, imensa, contra a poluição. Pequim precisa trabalhar para despoluir a cidade e os arredores. E pela primeira vez, agora em novembro de 2023, eu cheguei em Pequim e tinha céu azul. Nunca vi céu azul em Pequim. O céu é sempre meio vermelho, é esquisito, de tanta poluição. Dessa vez estava azul. E aí eu aprendi com os meus fornecedores, com parceiros, com os meus funcionários, que Pequim começou a levar para fora da cidade e dos arredores as indústrias que mais poluíam. Então o que ela fez? Pegou lá uma indústria química e mandou a indústria para longe de Pequim. Poxa, mas aí ela só transferiu a poluição? Não. Para ela fazer esse processo de transferência, ela precisou ajudar o empresário. E como é que a China ajudou o empresário? Ajudou entregando para ele condições para que a tecnologia empregada na nova fábrica fora de Pequim fosse muito menos poluente, ou transformasse a fábrica numa fábrica muito menos poluente. Então, o nível de poluição da China vem diminuindo bastante. O comprometimento do Xi Jinping, o presidente atual da China, com o meio ambiente é um compromisso muito grande e eu vi na prática. O que mais que a gente tem em Pequim? A gente tem a sede do governo chinês, a gente tem a sede de diversas empresas enormes, né, chinesas e multinacionais, e a gente tem em Pequim o ponto de entrada para as muralhas. Então, se você não conhece as muralhas, eu te aconselho a visitá-las. É uma mostra da grandiosidade da China, do que eles foram capazes de fazer, e o ponto de entrada principal para as muralhas é lá em Pequim. Vale super a pena você passar um dia em Pequim e até as muralhas, depois volta lá para o trabalho e vamos embora, né? Porque tempo é vida, é mais do que dinheiro, tempo é vida, guarda isso para você. Muito bom, conhecemos a China. E aí agora a gente já entendeu a importância da China, a gente já entendeu a importância de ampliar portfólios, e aí vem o terceiro pilar. Como eu realizo as minhas importações com sucesso? Se por acaso você tinha essa dúvida, eu vou te explicar. É uma estratégia, uma combinação de atividades estratégicas que você precisa desenvolver desde o dia zero. Primeiro ponto, você precisa ter radar. Para você importar no Brasil, você precisa ter um radar. Você pode ter um radar limitado ou um radar ilimitado. O radar limitado, ele vai te permitir fazer importações até um determinado volume. Aí você tem que entender qual é o seu plano de vendas. Se você entender que o seu radar ilimitado não lhe é suficiente, você precisa de um radar ilimitado. Não é possível no Brasil importação sem radar. Precisa tirar o radar. Poxa, como é que eu faço para tirar o radar?
um despachante consegue te ajudar, uma empresa especializada consegue te ajudar. Se você precisa de ajuda, de recomendação, de indicação, faça contato comigo, deixa aqui um comentário, eu preciso de ajuda para tirar o meu radar. Radar é fundamental, sem o radar você não importa, com o radar você vai importar cada vez com uma assertividade maior e a sua vida vai sim mudar, sua vida vai sim ficar muito melhor. Segundo ponto, agente de cargas. O que é um agente de cargas? Quando a sua importação estiver pronta lá na China, sua carga estiver pronta, você vai precisar contratar uma empresa que vai receber a sua carga, ou vai buscar a sua carga no seu fornecedor e vai fazer com que ela chegue aqui no Brasil. Sua carga basicamente pode vir de barco ou pode vir de avião. Se ela vem de avião, por exemplo, você vai ter que contratar uma companhia aérea que traga a sua carga. Quem é que contrata a companhia aérea? É o agente de cargas. Um bom agente de cargas é fundamental. Por que ele é fundamental? Porque ele vai trazer para você sempre as melhores opções de rota, de preço. Ele vai te alertar se por acaso você tentar trazer uma carga de avião, mas ela não é recomendada, ele te alerta e te aconselha a trazer de barco. Então, por exemplo, um telefone celular, é muito complicado um celular desse eu trazer de avião. Por quê? Porque ele tem bateria. Bateria tem uma série de restrições. Agora, se eu vou trazer um chipset para uma linha de produção, aí o chipset não faz sentido a gente trazer de barco. Enquanto o celular tem este tamanho aqui, né, um chipset cabe na ponta do meu dedo. Então, e é leve, então eu trago um chipset de avião. Um agente de cargas ele consegue te ajudar, inclusive, na escolha. Depois você precisa ter aqui no Brasil um bom despachante aduaneiro. O que o despachante aduaneiro vai fazer? Ele vai checar com antecedência toda a sua documentação de importação para que você tenha um processo de nacionalização e desembaraço super tranquilo. Se por acaso você está trazendo um produto que tem Bluetooth, que tem Wi-Fi, que tem 4G, esses produtos precisam de uma certificação na Anatel. O despachante vai te pedir a documentação correspondente à Anatel com antecedência. E aí você vai ter a sua nacionalização fluindo tranquilamente. Se você trabalha com equipamentos médicos, você vai precisar de Anvisa. Tudo que é saúde, tudo que vai para dentro do nosso corpo precisa de Anvisa. Se você trabalha com brinquedos, você vai precisar de Metro. Então o despachante consegue te ajudar a mapear quais são as certificações que você precisa ter aqui no Brasil para que a sua importação flua. E você precisa contratar uma boa empresa lá na China que assegure que os seus produtos estão sendo embarcados de acordo com o que você pediu. E eu não estou dizendo aqui que você vai receber um lote de produtos necessariamente com mau funcionamento. Não é só isso, também pode ser isso. Mas eu estou aqui preocupado principalmente em garantir para você que tudo que você comprou e encomendou está sendo embarcado. Você não pode, se isso já aconteceu com você, né, não se culpe, daqui para frente é vida nova, esse é o ponto mais importante, passado não é destino, a gente está focando de hoje em diante. Então se já aconteceu de você receber um lote de produtos e falar assim, poxa, mas não era bem isso que eu estava esperando, não foi bem isso que eu comprei, não foi bem isso que eu vi, a empresa chinesa que você contratar, ela vai verificar com antecipação e você não será mais surpreendido. Então tenha uma boa empresa chinesa trabalhando para você e por você o tempo inteiro, inspecionando cada uma das suas cargas. Não interessa se você já fez a validação do seu fornecedor. Você precisa ter alguém na China trabalhando para te trazer economia. E aí agora, para onde a gente vai? A gente vai para o aumento da nossa lucratividade. Lembra da Volkswagen? Lembra do que eu disse? Lembra do que você certamente já ouviu de várias fontes distintas? A empresa, para ela durar, ela precisa ganhar dinheiro. Ela precisa ter uma operação rentável. E como é que a gente vai fazer para ganhar dinheiro? Quais são as etapas necessárias? Primeiro, você tem que ser autoridade. Essa conversa aqui é muito severa. Eu vou pedir, Fernando, para você, por favor, direcionar aqui, porque essa é uma conversa minha com você, só entre nós dois. Deixa a apresentação de lado aqui por um instante. Você que está me assistindo precisa ser autoridade. Não existe ninguém neste planeta Terra que entenda mais do seu negócio, dos seus produtos do que você. Você precisa ser autoridade. E é essa autoridade que vai trazer a lucratividade que o seu negócio precisa. E se você
é um executivo, se você é um jovem, se você está no mercado de trabalho e trabalhando em alguma empresa, você também precisa ser autoridade. E você será autoridade a partir do momento que você entender como é que a China funciona. Então vamos lá, quais são as etapas? Volta para a apresentação, por favor, Fernando. A primeira etapa, você precisa ir à China. A autoridade vai à China. Então visite a China. Visite a China. São 30 horas de trânsito da porta da sua casa, independente do lugar onde você esteja no Brasil, até a porta do hotel na China. Mentaliza no resultado que você vai trazer. Pensa assim, eu estou indo para a China para trazer lucratividade para minha empresa. E vai. Eu te encorajo, vai para a China, desembarca lá, vai ser surpreendido. Esse é o primeiro ponto. Segundo, estabeleça conexões estáveis na China. A partir do momento que você vai para a China como autoridade, desembarca lá, transmite para os seus fornecedores esta autoridade, esse domínio do seu negócio, você vai conseguir estabelecer conexões estáveis. E por que a estabilidade é tão importante para você? A gente precisa ter fornecedores, não permanentes, mas fornecedores longevos. O meu fornecedor número 1, aquele que eu encontrei quando eu ainda trabalhava na Siemens, ele me fornece até hoje. Os sistemas de áudio que eu entrego, por exemplo, para os caminhões da Hyundai, os sistemas de áudio que vão para os caminhões da Volkswagen, para os caminhões da Scania, eles vêm do primeiro fornecedor. Claro que o produto foi mudando, que eu fui exigindo cada vez mais recursos e fui mostrando para ele o que é que eu precisava, mas a estabilidade faz com que você consiga extrair uma vantagem competitiva muito grande na hora de negociar com o seu fornecedor. Afinal de contas, você vai ser um cliente cada vez mais importante, cada vez mais antigo, ele vai confiar muito em você e você é a autoridade do seu negócio. Então estabeleça conexões estáveis que vai te trazer dinheiro. Faça o seu planejamento logístico com muita seriedade. Muita seriedade. E o que é o planejamento logístico? Você precisa entender qual é a sua necessidade de compra com antecedência, qual é a sua necessidade de venda com antecedência, para que você planeje corretamente a sua logística. Você não pode trazer um produto grande, pesado, como a central multimídia que eu mostrei para você, de avião. Não faz sentido. Você vai gastar uma fábula. Você precisa ter o agente de cargas, que eu disse para você, que é extremamente importante, trabalhando ao seu lado, para que ele te traga as melhores rotas, para que ele te traga as melhores ofertas. Eu vou te dar um exemplo. Um único exemplo aqui. Há 2 meses eu precisei trazer aproximadamente $30 mil, uma carga pequena, bastante pequena para produto eletrônico de alta tecnologia. E eu recebi 2 cotações de 2 agentes de cargas distintos. A diferença entre um e outro foi de $1.500. Olha só a importância de você olhar com muito zelo para a logística. $1.500 ou R$ 7.500 de economia. Mas no final não são só R$ 7.500, porque os impostos de importação e nacionalização, eles incidem também sobre o valor do frete. Eu economizei, com uma avaliação ali, quase R$ 15 mil. Presta atenção, R$ 15 mil economizados através de um planejamento logístico. E você precisa ter uma estrutura financeira que comporte o seu negócio. E como é que a gente faz a estrutura financeira? A gente tem que olhar antes para a necessidade de capital do nosso business. Quando você tem uma estrutura financeira montada e você entende como é que você vai captar o recurso financeiro necessário para que o seu negócio rode, você vai ter lucratividade. Se você não prestar atenção e cada dia for uma história diferente, a chance de você pagar caro pelo dinheiro que você vai precisar captar hoje é muito grande. Então, assim, olha, a partir desse momento, para a estrutura financeira da sua empresa. Busque alternativas fiscais e tributárias. Anota aí. Busque alternativas fiscais e tributárias que façam sentido para o seu negócio. Você precisa entender, por exemplo, se você está aqui como um distribuidor nacional ou como um distribuidor regional. Em São Paulo, por exemplo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se você está fazendo uma importação para distribuir o seu produto somente para São Paulo, tudo bem você importar por Santos. Mas, se você tem uma distribuição nacional,
existem outras opções que são muito melhores. Senão você vai acabar pagando 18% de ICMS quando você importa e na sua venda, na sua distribuição, você vai destacar 4% quando for para fora de São Paulo. Você vai deixar com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo um crédito de ICMS desnecessário. Então você precisa buscar as melhores alternativas. Uma boa estratégia fiscal e tributária, e eu, de novo, posso te ajudar, escreve aqui para mim que você precisa de ajuda e eu te ajudo. Uma boa estratégia fiscal e tributária significa dinheiro no bolso. Muito dinheiro no bolso. Não é pouco, hein? Muito dinheiro no bolso. Presta atenção, muito dinheiro no bolso. E mantenha um olhar sempre para fabricação ou montagem aqui no Brasil. Quando eu comecei o meu negócio, lá atrás, eu só importava. E à medida que os anos foram passando, a necessidade foi mudando, os cenários foram mudando. E de repente, eu não estava mais só importando, de repente eu estava fabricando na Zona Franca de Manaus. Então, as montadoras de veículos elétricos, por exemplo, e eletrificados, uma BYD, uma GWM, mesmo o Caoa Chery, enquanto elas estavam importando até aqui, elas praticamente não tinham tributação na importação. Mas a partir do ano que vem, o governo começa a tributá-las. E o que elas fizeram? Elas se planejaram rapidamente, olharam lá para o item 5, alternativas fiscais tributárias, investiram numa fábrica aqui no Brasil e estão prontas para começar a montar os carros aqui no Brasil. Então ela juntou aqui os 5 e os 6. Ela olhou as alternativas fiscais tributárias para ganhar dinheiro, não desperdiçar com um imposto desnecessário, e montaram uma operação agora aqui no Brasil que passou a fazer sentido. Então veja bem, os cenários mudam o tempo inteiro, a sua empresa é viva, você é vivo, eu sou vivo, a gente tem que manter o nosso olhar o tempo inteiro em funcionamento. E se você seguir esses 6 pontos, indo para a China, estabelecendo conexões estáveis, fazendo o seu planejamento logístico, a sua estrutura financeira, olhando para o fiscal e tributário e mantendo o olhar muito atento à localização, que é a montagem aqui no Brasil, você certamente será uma autoridade e você vai fazer com que a sua empresa ganhe bastante dinheiro. Esse é o ponto, é por isso que a gente está aqui nessa hora, nessa live, nessa aula. E aí, talvez, nesse momento, você tenha visualizado uma grande muralha, a muralha da China. Porque vem cá, eu te falei qual que é a importância do mercado chinês, eu te disse a importância de você expandir o seu portfólio de produtos, eu te contei o que é que vai fazer você ter uma importação suave e eu te disse, no fim, do que você precisa seguir para que você tenha mais lucratividade. E talvez você diga, tá bom, mas eu enxergo tudo isso como uma grande muralha. Esse é o meu desafio, como é que eu faço para transpor? Eu falo, tá bom, tem solução, mas fica aqui comigo um pouquinho. Essa grande muralha que você está vendo aqui na tela junto comigo, ela significa o seguinte, talvez a sua muralha seja a falta de compreensão da cultura chinesa. Talvez você fale assim, poxa, mas eu não sei falar mandarim, mas eu não entendo como é que o chinês pensa. Eu acredito que ele pensa diferente, mas eu não entendo nada. É válida essa sua preocupação. E eu estou aqui para dizer para você que tem solução. Mas se a sua preocupação principal, se a sua muralha da China é a sua incapacidade de negociar com confiança, porque você não tem o domínio, por exemplo, da cultura, ou porque você não tem o domínio de um processo de importação, tem solução, não se preocupa, eu vou trazer a solução para você. E se você tem dificuldade para avaliar a qualidade dos produtos que lhe são oferecidos, afinal de contas, quando você vai para Yiwu, você tem 75 mil lojas. Quando você vai para Canton Fair, 3 fases, mais de 200 mil pessoas zanzando para lá e para cá, eu te digo, é difícil mesmo. Você não está sozinho, existe essa muralha, mas ela é absolutamente transponível. A gente vai te ajudar a transpor essa muralha no quesito verificação da qualidade dos produtos. Mas talvez você já tenha ouvido, através da mídia, ou já tenha sofrido com atraso nos recebimentos ou matéria-prima que vinham da China, especialmente durante a pandemia. E é uma preocupação válida, mas ela tem solução. Qual é a solução? É o planejamento logístico. Qual é a solução? Conexões estáveis com fornecedores confiáveis. Qual é a solução? A empresa lá na China, que eu falei para você, que você tem que estar conectado porque ela vai te trazer economia. Mas talvez você me diga que você anda preocupado com o alto custo logístico que você tem pago nos seus produtos, na importação dos seus produtos da China para cá. Mas é claro que tem solução.
A gente agora não vai gastar $1.500, R$7.500, como eu disse para você, num processo de importação sem antes fazer a validação de que é necessário pagar mais caro. A gente vai cuidar do nosso planejamento logístico para que a gente não embarque de avião o que pode ser embarcado de navio, que é muito mais econômico. E aquela complexidade das regulamentações, poxa, eu tenho que tratar com o Inmetro, eu tenho que tratar com a Anatel, eu tenho que tratar com a Anvisa, como é que eu faço? Fica tranquilo, sossega o coração, a gente consegue te ajudar. A gente consegue te mostrar que o processo, ele até pode ser longo, mas ele é simples, transponível e você vai superar essa etapa. É necessário superar, todo mundo supera. Todos aqueles que vendem produto com Bluetooth, com Wi-Fi, produtos de saúde, brinquedos, todos eles têm certificações. Se eles têm, por que você não pode ter? Lembra que quando eu comecei o meu negócio, e talvez esse seja o seu momento, eu comecei sem recurso, mas eu fui atrás de recurso e vou te contar como. E se o seu ponto são fornecedores que podem não lhe entregar exatamente aquilo que você comprou, eu te digo primeiro que você tem razão de ter essa preocupação, porque isso acontece mesmo. Todas as vezes, sem exceção que eu vou à China e eu vou 3 vezes por ano, inevitavelmente eu encontro potenciais fornecedores que têm um portfólio bonito, eletrônico, que tem fotos maravilhosas de plantas, mas que quando eu chego lá não é bem assim. Às vezes a planta não é tão bonita assim. Planta é fábrica, tá? Às vezes a fábrica não é tão bonita, não é tão estruturada, mas às vezes nem fábrica ele tem. Isso acontece, mas com você isso vai acontecer sem danificar o seu negócio, porque a gente vai olhar tudo junto com você, para que esse ponto não seja um ponto de preocupação, para que esse seja um ponto superado. E se você tem um problema de falta de capital, eu vou pedir para o Fernando mais uma vez abrir aqui para mim. E eu vou te dizer que eu já tive um grave problema de falta de capital quando eu comecei a R70. Lembra, eu saí da Siemens, executivo da Siemens. Eu usava o capital da Siemens, eu tinha todos os recursos disponíveis, mas quando a R70 começou, eu não tinha praticamente nada. E aí eu tenho uma história que eu gosto de contar para todos aqueles que precisam expandir conhecimento de captação de capital. Eu fui até um escritório de investimento na Berrini, porque eu não tinha nem radar. Lembra que eu te falei do radar para importar com tranquilidade? Então, eu não tinha. Um dia eu também não tive radar. Um dia eu não tive nada, eu comecei do zero, literalmente do zero. E quando eu cheguei naquele escritório, apresentado por um amigo, eram 3 sócios, eles investiam em alguns negócios. E eu fui apresentar o meu negócio. E quando eu sentei e apresentei o meu negócio para eles, eu apresentei de ponta a ponta. Eu mostrei para eles quanto eles iam faturar, quanto eles iam ganhar, eu mostrei tudo. E no final eles me perguntaram como é que a gente fracionaria, como é que a gente dividiria a rentabilidade. E eu disse que a gente repartiria em partes iguais, 50% para mim e 50% para eles. Mas tinha um detalhe, todo o risco da operação era deles. Se o cliente aqui no Brasil que eu indicasse não pagasse, a inadimplência era de responsabilidade deles. Se houvesse um problema e os produtos não chegassem no Brasil, a responsabilidade era deles. Assistência técnica, a responsabilidade era deles. Eu só queria 50% do resultado final. E sabe por que ele apertou a minha mão depois de 2 reuniões e falou negócio fechado? Porque eu falei com uma autoridade. Eu tinha todos os elementos. E quando você tem todos os elementos, esse último ponto, que parece muitas vezes intransponível, ele é sim superável. Ele é sim possível. Então eu preciso que você venha junto comigo, porque é absolutamente possível levantar capital para o seu negócio, porque ele certamente é um negócio bom e com capital você consegue chegar lá. Fernando, volta um pouquinho para a apresentação por um instante, porque existe solução para tudo isso. Esse é o ponto fundamental. E qual é a solução? É entender como fazer negócios com a China e aumentar a lucratividade do seu negócio. Esse é o conceito. E é um conceito que eu desenvolvi ao longo do tempo e que eu chamo de método 2 Steps Ahead, que basicamente é tudo aquilo que eu fiz ao longo de 16 anos.
e que nesse momento eu entendi que eu preciso compartilhar com você. Eu não posso deixar de compartilhar com você, porque você talvez precise desse método, você precisa de uma metodologia, você precisa encontrar uma maneira de ser mais competitivo, de fazer o seu negócio escalar. Então qual é esse método? O que a gente tem para oferecer para vocês? Eu tenho um método onde eu apresento para você toda a estratégia necessária para que o seu negócio cresça, e cresça com saúde. Esse é o módulo 1. Você vai entender, inclusive, o mindset, inclusive como é que você precisa pensar para que as coisas funcionem. Eu te dei um exemplo, o exemplo de tomar um avião aqui e ir até a China sem se preocupar com o cansaço, com o tempo que você vai levar no voo, entendendo e visualizando a rentabilidade que você vai trazer para o seu negócio. Cada vez que eu entro num avião aqui em São Paulo e desembarco num aeroporto em Hong Kong ou na China, a minha mente está inteirinha setada, inteirinha focada no desenvolvimento da minha empresa. E quando eu foco no desenvolvimento da minha empresa, a viagem passa assim, ó, ela passa muito rápido. Então você vai mudar o seu mindset a partir de agora. Ir para a China será maravilhoso, porque você vai encontrar o resultado positivo de cada uma das suas viagens. No módulo 2, vou trazer para vocês o mercado chinês com uma riqueza de detalhes bastante grande. Você vai entender tudo sobre o mercado chinês, o mercado de hoje, porque a China antes da pandemia era uma, a China pós-pandemia é outra completamente diferente. Eu acabei de voltar de lá, acabei de chegar. É outra velocidade de pensamento, outra tecnologia, muito mais inovação, mais infraestrutura, né, mais oportunidades, porque neste momento, em 2023, a China tem um desafio interno para movimentar a economia. E as exportações, que foram ao longo dos anos perdendo representatividade e hoje significam apenas 20% da produção de uma fábrica chinesa, elas aumentarão. E o nosso país é um país promissor para 2024. Se você tiver a oportunidade de conversar com um analista financeiro, ele vai te contar em detalhes. A nossa taxa básica de juros está diminuindo. O nosso país está pronto. O nosso país vendeu 86 bilhões de dólares para a China e importou só 44. O país é próspero. E eu vou te contar como é que você vai compreender o mercado chinês a fundo. Eu te preparo para pesquisa. Pesquisar antecipadamente sobre o seu negócio vai ser fundamental para que você tenha bons resultados. Fundamental. Então você precisa desembarcar na China e daqui para frente comigo vai ser assim. Você vai desembarcar na China com um simulador, entendendo exatamente aquilo que você vai buscar. Para que quando você chegar no módulo 4, que são feiras e regiões importantes da China, você não vai mais chegar na Canton Fair, por exemplo, para conhecê-la. Você não vai chegar em Yiwu e enfrentar 75 mil lojas no único pavilhão para entender se tem alguma coisa legal. Não! A partir de agora você vai chegar com assertividade. Você vai chegar lá sabedor e sabedora do que você está procurando, do que você precisa encontrar, de quais são os preços que você precisa pagar para que você tenha um bom negócio, um negócio sólido aqui. E a hora que você entende exatamente o que é que você está buscando, as suas negociações serão eficazes. Vou te dar um spoiler. Os chineses respeitam demais a inteligência do indiano. Quando o indiano, um comprador indiano entra numa fábrica chinesa, existe um respeito absoluto. E por que os chineses respeitam os indianos? Porque eles reconhecem a inteligência, a capacidade de negociação com os indianos. Mas os chineses sabem que os indianos vão puxar o máximo possível o preço para baixo, vão forçar os fornecedores a trabalhar com o máximo de otimização de custo, mas eles vão fechar negócios com os chineses. Os chineses sofrem com os indianos, mas eles amam os indianos. E quando você entrar no seu fornecedor, a partir de agora, o seu fornecedor chinês vai entender que você tem autoridade, que você tem a seriedade e que você vai fechar com ele bons negócios. A qualidade do produto a gente vai verificar item a item junto com você. Eu vou te mostrar como é que você faz para auditar, para confirmar, para validar a qualidade do seu fornecedor. Eu faço junto com você um planejamento financeiro e logístico para suas importações. Você vai entender como é que você valida financeiramente se o seu negócio vai realmente trazer a rentabilidade que você precisa. Eu vou te ajudar a buscar as melhores soluções logísticas para que um chipset venha de avião, para que uma central multimídia venha de barco,
para que um objeto de decoração também venha de barco, para que um equipamento médico venha de barco, para que um rastreador automotivo venha de avião. A gente vai trabalhar no seu negócio para desenhar a melhor estrutura logística. E aí, depois de 7 módulos, eu vou te dar as estratégias para você aumentar a sua rentabilidade, a sua lucratividade. Você tem 5 passos, eu desenhei 5 passos, que se você seguir os 5, você vai ter, inevitavelmente, um aumento da sua lucratividade. Muitas vezes eu recebo chineses aqui, ao longo de todo o ano os chineses vêm aqui, empresas chinesas querendo fazer negócio, e eles também não entendem como é que funciona o nosso país, e muitas são as vezes que eles chegam aqui, né, e me pedem ajuda porque eles não se planejaram. Você quer um exemplo? Eu terminei a reunião na GWM hoje e fui almoçar com uma empresa chinesa. Sabe o que eles me pediram? Pediram para comprar uma passagem para o Rio de Janeiro, porque eles precisam visitar um cliente na segunda-feira. Então eles têm que voar de São Paulo para o Rio de Janeiro no domingo, não tinha outro dia. Sabe quanto custou uma passagem de avião para o Rio de Janeiro, para as 3 executivas que estavam aqui? R$ 1.600. R$ 1.600 numa passagem de avião de São Paulo para o Rio de Janeiro no domingo. Sabe por que elas estão gastando 1.600 vezes 3? Porque elas são 3? Porque elas não se planejaram antecipadamente. Elas fizeram um bate-volta para Florianópolis e deixaram clientes lá porque elas não mapearam o Brasil. Agora com você a história vai ser completamente diferente. Agora eu vou te entregar as estratégias para você aumentar a sua lucratividade, porque deixar dinheiro na mesa não é mais uma opção. Deixar dinheiro na mesa comigo não é opção. Eu trabalho para acertar e você vai ter a sua rentabilidade, a sua lucratividade maximizada. E eu concluo a metodologia, o método 2 Steps Ahead, concluindo os 8 pontos e te contando quais são os próximos passos para que você interaja comigo, para que você escale o seu negócio e para que eu te acompanhe. Sabe por quê? Porque eu tenho uma meta para bater. Talvez você tenha uma ou mais metas. Todos nós, aliás, temos meta. A gente só precisa entender qual que é a meta. E a minha meta é, através dessa metodologia... Fernando, passa aqui um pouquinho para mim, por favor. Vem comigo. Presta atenção aqui que é o ponto mais importante do que a gente conversou hoje. A minha meta é que, através da minha metodologia, você me mande uma mensagem de texto, de áudio, de vídeo, depois que você implementar tudo que eu vou te ensinar, para me dizer o seguinte: Alexandre, deu certo. Hoje eu tenho uma empresa melhor. Hoje eu tenho uma empresa mais lucrativa. Hoje eu tenho maior empregabilidade, porque eu adquiri o conhecimento necessário. Hoje eu fui contratado. Hoje eu fui contratada. Essa é a minha meta. A minha meta aqui é te ajudar. Eu preciso te ajudar. Eu preciso te fazer feliz. Eu quero te encontrar. Eu quero participar de um encontro com você, ainda que virtual, depois que você terminar esse ciclo inteiro, e eu quero te ver com um sorriso estampado no rosto, porque a sua felicidade é a minha, porque o seu êxito é o meu. É por isso que eu estou aqui, depois de 16 anos trabalhando na R70 e compartilhando o meu método 2 Steps Ahead. Presta atenção, o nome do método é o método 2 Steps Ahead. 2 Steps Ahead é o slogan da R70 desde o primeiro dia de história dessa empresa. E 2 Steps Ahead, quando você traz para o português uma tradução literária, significa 2 passos à frente. Você estará o tempo inteiro 2 passos à frente dos seus concorrentes, 2 passos à frente dos seus fornecedores, 2 passos à frente do mundo. Você vai estar em avançado daqui para frente, porque você vai pensar antes, você vai pensar melhor, você vai planejar melhor, você vai ser assertivo, porque comigo é assim. Se você vier comigo, não existe nenhum outro espaço além da assertividade do resultado. Eu sempre trabalhei com meta, eu sempre trabalhei com KPIs, KPIs, e para mim não existe nenhuma outra possibilidade se não bater cada uma das minhas metas. Lembra, minha meta é fazer da sua empresa uma empresa melhor. E legal, vem cá, e qual é o tamanho desse investimento? Fernando, volta para a tela, por favor. Qual é o tamanho desse investimento? Isso é possível? Sim, é possível. Mas é possível como? É possível através de um investimento de R$ 997. É isso mesmo. É um investimento de R$ 997, que você pode parcelar em 10 vezes de R$ 99,70. De onde veio 997? É a primeira vez que eu estou compartilhando
uma metodologia minha, a metodologia 2 Steps Ahead com você. E eu preciso te ajudar. Eu preciso te ajudar a transformar o seu negócio. Eu quero que a sua vida seja melhor. E sempre tem espaço para melhorar. E como é que eu faço para eu te ajudar? Eu preciso criar uma condição absolutamente atrativa. Se você fizer uma conta, R$ 997 ao longo de um ano significa uma xícara de café. Se você me pagar, presta atenção, se você me oferecer uma xícara de café todos os dias, você terá todo o meu conteúdo ao longo de um ano. E o que significa essa xícara de café? Significa que eu estarei junto com você. Pensa nisso. Se eu oferecer para o Alexandre uma xícara de café, ele estará comigo. Por uma xícara de café eu estarei com você. Só por uma xícara de café. E aí, a reflexão que eu te convido a fazer é a seguinte. Eu acredito no seu negócio. Por isso esse investimento. Mas você também acredita no seu negócio? Eu acredito na sua carreira. Todo jovem que tem contato comigo e fala assim, eu gostaria de passar um dia aí na R70, ele é recebido. Recebido por mim, recebido pela minha equipe. A gente mostra tudo para o jovem. Sabe por quê? Porque eu acredito no jovem. Eu acredito na evolução das carreiras. Eu acredito em cada empreendedor, em cada empresário brasileiro. Eu acredito que o nosso país, com o meu suor e com o seu suor, será um país cada vez melhor. Um país cada vez mais próspero. Agora eu preciso que você reflita, mas que reflita rapidamente. Você investe uma xícara de café da manhã para me ter ao seu lado durante um ano inteiro? Porque se você acredita em mim, eu vou te dar mais uma demonstração. Te diz que é um ano de acesso ao meu conteúdo. Eu estarei com você em aulas em vídeo durante um ano, com material de apoio desenvolvido por mim e pela minha equipe durante um ano. E se você for rápido e me demonstrar que você confia no seu negócio e que você está pronto para investir no seu negócio, está pronto para investir na sua carreira, está pronto para se tornar uma autoridade, eu vou dizer que os 10 primeiros, só 10, porque o meu foco é qualidade e não quantidade, os 10 primeiros investidores receberão uma Masterclass comigo que hoje custa R$ 2.000. Se você amanhã quiser uma Masterclass, quiser uma mentoria, quiser me ter ao seu lado durante uma hora, está disponível esse produto, vai lhe valer a pena. Você vai investir R$ 2.000 e eu vou te devolver muito mais do que R$ 2.000, mas você vai investir R$ 2.000. Mas se você for um dos 10, e aliás, corre lá porque o carrinho está aberto. Se você for um dos 10 a comprar esse método 2 Steps Ahead por R$ 997, esses R$ 2.000 você não terá. E em janeiro você vai ser convidado a uma Masterclass comigo, onde você vai trazer antecipadamente o seu case, os seus desafios, as suas necessidades, o seu ponto de destino, onde é que você quer chegar. E na Masterclass eu vou trabalhar, eu vou te prover insights, eu vou te prover caminhos para que o seu negócio seja escalado. Então não perde tempo. Aliás, espero que você já tenha resolvido investir no seu negócio, porque eu estou pronto para te ajudar. É basicamente tudo isso que eu queria compartilhar e precisei compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a importância da China para mim e para você. Eu espero que você tenha entendido por qual razão a Tesla está na China, a Volkswagen está na China, a Volkswagen acabou de comprar 5% de uma montadora chinesa. Eu preciso que você entenda que é muito importante você estar do lado de alguém forte. Fernando, volta aqui um pouquinho para mim, por favor. Eu preciso que você entenda que é muito importante você estar sempre do lado de pessoas fortes. Network é extremamente importante. Independente da posição que você ocupa, independente da empresa que você tem ou para a empresa que você trabalha, network é fundamental. E não dá para a gente, no mundo dos negócios, ignorar a fortaleza que é a China. Eu espero que você tenha hoje entendido e tenha resolvido investir no seu negócio. Uma xícara de café. E eu vou ter o Alexandre todos os dias, durante o ano inteiro. Mas não é só o Alexandre, é a equipe de apoio do Alexandre também, que, aliás, já está aqui, pronta para receber as suas perguntas, as suas dúvidas, e eu vou responder algumas delas a partir de agora.
É tudo isso que eu precisava compartilhar com vocês e eu conto com cada um de vocês para que a gente crie uma comunidade diferente, uma comunidade próspera, uma comunidade focada em resultados, focada em lucratividade, focada em negócios cada vez melhores, em negócios escaláveis, em portfólio de produto, em conquista de cliente, manutenção de cliente, expansão de mercado. Então vem comigo que a partir de agora eu começo a responder algumas perguntas. Eu vou pedir para o Fernando voltar à apresentação, porque na apresentação tem as minhas redes sociais. Se você ainda não me segue no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, passe a me seguir agora. Tem muito conteúdo que a gente está promovendo para vocês. Tem também o WhatsApp da minha equipe que está aqui do meu lado, pronta para receber as suas dúvidas, os seus comentários, a sua necessidade e o link para você fazer o investimento de R$ 997 em 10 parcelas de R$ 99,70. Está aqui disponível para você. Se você não investiu ainda, corre, são só 10 que terão a Masterclass em janeiro comigo. Legal, agora eu vou aqui olhar o que eu já estou recebendo da minha equipe e vou responder algumas dúvidas para vocês a partir de agora. Vamos lá. Muito bom. Primeira pergunta que tem aqui. Quanto tempo leva para uma carga sair da China e chegar no Brasil? Essa é a primeira pergunta. Para eu te responder isso, eu vou dizer o seguinte. Você tem hoje uma China que tem processos. Tá? Processo para tudo. O chinês, de 10 anos atrás, ele não sabia o que era fila, ele se acotovelava em tudo quanto é lugar. Hoje não é assim. Hoje o chinês faz fila, o chinês tem processo. E ele entendeu que a partir do momento que ele desenvolveu processo, ele chega mais rápido. Em Xangai, por exemplo, nessa última viagem, em 23 minutos eu desci do táxi, peguei a fila do check-in, despachei minha bagagem, passei pelo raio-x, passei pela segurança e cheguei no portão de embarque, 23 minutos. E por que eu estou te contando isso? Porque é improvável, para a maior parte dos produtos, que você consiga chegar na China e falar para o seu fornecedor que você precisa embarcar amanhã. Isso é improvável. É improvável. Normalmente, os chineses, as fábricas chinesas, precisam de 30 a 45 dias para preparar o seu produto se ele for customizado para você. O que é customizado? Quando eu pego uma central multimídia da R70, eu preciso que a caixa de embalagem seja R70, que o software seja R70, que a placa seja a placa que eu aprovei pela minha engenharia. Então é um produto para mim. E aí eu vou levar de 30 a 45 dias para ter essa carga pronta. Quando eu falo de um telefone celular, por exemplo, onde eu não tenho customização, porque eu estou falando aqui do celular de uma marca chinesa, já vem pronto o telefone celular, eu vou ter um tempo de entrega um pouquinho menor. Mas eu diria para você o seguinte, o resumo da ópera, não considera nunca menos do que 20 dias, jamais, e não precisa considerar mais do que 45 dias. Nessa faixa de 20 a 45 dias você está bem posicionado. Eu sempre calculo 45 dias para todo e qualquer negócio, porque 45 dias é tempo suficiente, inclusive, para eu ter uma dificuldade de agendamento de carga. Tá? E aí a outra pergunta é assim, quanto tempo leva para chegar no Brasil? Depende. Se for de avião, vai levar uma semana, mas se for um produto grande e pesado, vai sair muito caro. De barco, vai levar de 30 a 50 dias, dependendo do porto de destino. Se você trouxer uma carga para Santos, aqui em São Paulo, em pouco menos de 30 dias, o barco vai sair da China, de um dos portos da China, pode ser Xangai, pode ser Ningbo, Shenzhen, Guangzhou, até mesmo Hong Kong, né? Hong Kong é parte da China, e pouco menos de um mês vai chegar aqui em Santos. Se você vai levar para Manaus para uma industrialização lá, você já tem que se preparar porque são aproximadamente 50 dias de navegação. O que eu faço aqui o tempo inteiro? Toda vez que eu penso em Manaus, eu penso em 60 dias, que é para a gente trabalhar com um pouco de margem, um pouco de folga. Toda vez que eu penso em Santos, eu penso em 45 dias. Então, quando eu vou planejar Santos, o mesmo vale para Itajaí, em Santa Catarina, ou Rio de Janeiro, eu penso assim, 45 dias para a carga sair, 45 dias de navegação. Eu tenho que considerar que eu vou levar 90 dias para receber uma carga marítima. Quando eu vou para Manaus, eu pego os mesmos 45 dias de preparação do material, mais 60 de navegação, eu considero 105 dias. Essa é a forma como eu calculo o tempo de trânsito aqui dos meus negócios. Aí vem uma outra pergunta.
Posso importar direto da China em nome de outra empresa para não ter que tirar o radar? Não, definitivamente não, você não pode. Existem algumas modalidades de importação. Você pode fazer uma importação sozinho e essa modalidade é chamada importação por conta própria. Tá bom? Então você vai comprar do fornecedor lá na China, você vai trazer a sua carga com o seu radar e você vai nacionalizar, tudo seu. Mas você também pode se associar a uma trading e aí vai entrar o módulo da metodologia, que é a avaliação fiscal e tributária inclusive, mas você pode se associar a uma trading que já tem alguns benefícios fiscais em Santa Catarina ou no Espírito Santo, por exemplo, e aí você faz uma importação por encomenda ou uma importação por conta e ordem. Nos dois casos você vai precisar ter o radar, tá? Nos dois. Qual que é a diferença? Quando você faz uma importação por conta e ordem, a trading na verdade é só uma prestadora de serviço. É você quem vai pagar o seu fornecedor, o seu radar vai estar ali sendo utilizado única e exclusivamente, a trading vai trazer os produtos para você e ela vai te entregar aqui. Agora, quando você faz uma importação por encomenda junto com uma trading, o radar é vinculado, são os dois radares, quem faz o pagamento é a trading é a importadora oficial, mas ela já conta para a Receita Federal que a hora que os produtos chegarem aqui você vai recebê-los. Porque qual que é o grande lance, né? Eu acho que isso é bastante importante você entender. A Receita Federal, ela sempre quer saber quem é o dono da mercadoria que está sendo importada. Então, se você se associa a uma trading, a trading precisa contar para a Receita Federal que você é o dono da mercadoria. E já que você é o dono da mercadoria, uma mercadoria importada, você tem que ter radar para que a Receita Fiscal tenha, a Receita Federal tenha visibilidade total da sua empresa, tá bom? Agora, se você não tem radar, se você não quer tirar radar, se você não tem a pretensão de tirar radar, então você não será um importador. Aí o que você vai precisar fazer? Você será, na verdade, um distribuidor de uma importadora. Você vai precisar, e eu consigo te ajudar, tem dezenas de distribuidoras para N tipos de produtos, importadoras sérias que trabalham com portfólio vasto, né? Se você, por exemplo, tem um negócio voltado à decoração, joias, né? Algo do gênero, você vai até um importador, né, que tem o radar e você vira um cliente dele. Agora, o que a gente está demonstrando aqui para você são os caminhos para você maximizar a sua rentabilidade, maximizar a sua lucratividade. Como é que você maximiza? Você maximiza tirando intermediários, que aliás é algo que tem acontecido bastante. No começo da aula, eu disse que a R70 ao longo dos anos, ela passou a desenvolver produtos para então concorrentes, e dei um exemplo lá da Philips, né? O que vem acontecendo cada vez mais? Os distribuidores de diversos segmentos, autopeças, por exemplo, os distribuidores hoje eles querem ser importadores. Por que isso? Para eles ganharem competitividade. Então é muito comum um distribuidor ter marca própria. E por que ele tem marca própria? Porque ele quer importar direto, sem intermédio de ninguém, para que ele tenha mais competitividade de preço. Então, o meu encorajamento para você nessa noite é para que você abra a sua cabeça, tire o seu radar e faça você as suas importações. E lembrando, se você está aqui comigo, mas você não é importador, é um executivo, é um jovem que está entrando no mercado de trabalho, vai aprender como é que funciona o comércio exterior. Porque quando você contar através do seu LinkedIn, através do seu network, através do seu RH, vai até o seu RH, quando você contar que você domina todo o mecanismo de importação, que você consegue demonstrar para a sua empresa as melhores alternativas de importação, a sua empregabilidade sobe. O seu valor aumenta exponencialmente. E tudo que eu estou trazendo para você na noite de hoje, eu estou falando de valor. Então, se você é jovem, se você é executivo, se você trabalha para alguém e não tem a pretensão de importar através de uma empresa própria, da sua empresa, você também precisa se aprofundar nesse tema, entender como é que funciona e conte para o seu network que você está apto a contribuir para maximizar os resultados da empresa. O que mais? Aí vem um comentário aqui dizendo que pagaria muitas xícaras de café, muito bom, legal. E vem uma outra interessante.
É preciso ir à China para fazer a primeira importação? Teoricamente, não. Você não precisa ir à China, mas eu te convido para ir. O meu convite é para que você vá. É para que você vá. E por que o meu convite é para que você vá? Porque hoje existem N maneiras de se contatar um fornecedor. Você entra no Alibaba, por exemplo, você vai ter uma imensidão de fornecedores. Você pode entrar no globalsources.com, mais um monte de fornecedores. Mas como é que você vai validar o seu fornecedor? Esse é o ponto. Como é que você valida? Através de um catálogo, de uma live, de um vídeo? Não esquece. Validar fornecedor com assertividade é lá. E aí você pode contratar uma empresa. Nós temos uma empresa na China, a gente pode fazer isso para você. Mas onde vai estar o maior ganho? Quando você pegar um avião e desembarcar na China, pode ser comigo, inclusive, com a minha equipe daqui ou de lá, você vai até o fornecedor, e lembra que eu te falei de autoridade? Você é a maior autoridade do seu negócio, você. E aí você vai sentar com o fornecedor, pode ser junto comigo para eu te ajudar, mas é você quem vai demonstrar para o seu fornecedor o que é que você precisa. É você quem vai conseguir fazer com que o seu fornecedor ceda nos preços. Porque o fornecedor chinês, ele tem espaço, assim como o brasileiro tem. Quando você, pensa assim, quando você vai negociar com o seu cliente aqui no Brasil, você vai com o menor preço, com aquele que não dá para dar mais um centavo de desconto, ou você vai com um pouco de gordura? Porque normalmente você vai com gordura, você não sabe o que você vai ouvir do outro lado. Com os chineses é a mesma coisa. Então eu posso ir, o que eu te garanto? Que se eu for no seu lugar, eu vou fazer o meu melhor, para eu trazer a melhor negociação para você. Porque não existe nada na minha vida que não seja focada na excelência. Então eu vou fazer o meu melhor. Mas se você for comigo, nós dois faremos o melhor para o seu negócio. E aí eu tenho certeza que nós dois juntos conseguiremos um resultado muito melhor para a sua empresa. Mas a resposta é sim, você pode importar sem ter ido para a China. Tá bom? Essa live vai ficar liberada amanhã com os melhores momentos. Né? A gente vai fazer alguns cortes para que você possa compartilhar com as pessoas que te cercam. Se você entendeu que esse conteúdo é importante, compartilhe mesmo, estenda sempre os conteúdos positivos com toda a sua rede, isso é muito importante. Então, ali os recortes principais estarão lá, a essência vai estar disponível só amanhã, mas eu acabei de ser avisado aqui que a campanha de R$ 997, ela é por tempo limitado. Então, a gente não vai deixar esse carrinho aberto por R$ 997. E por que não? Porque a gente não está aqui focado em quantidade, a gente está focado em qualidade. Então, eu preciso que você já tenha tomado a decisão se o seu negócio vale um café por dia. E aí não perde tempo. E quando você passar para alguém, já passa com esse recado. Fala, escuta, meu amigo, minha amiga, meu colega, meu cliente, meu fornecedor, familiares, enfim, né? Passa indica esse conteúdo e já fala assim, vai preparado, abre a sua cabeça e pensa se você está pronto para investir um cafezinho, um café expresso por dia para você ter o Alexandre, fundador da R70, expert em China, viaja para a China 3 vezes por ano, né? Que vai te contar e te ajudar com exemplos práticos e reais como é que faz para você alavancar o seu negócio. Se não for o momento de investir um café por dia, não tem problema. Né? Numa outra oportunidade você vai encontrar um bom produto. Mas eu te aconselho a refletir bastante, porque às vezes não, muitas são as vezes que a gente economiza com um café, mas a gente gasta uma fábula com alguma outra coisa. Isso acontece o tempo inteiro. Pensa no exemplo que eu dei das chinesas. 3 chinesas, 3 executivas, pagando R$ 1.600 numa passagem aérea para o Rio de Janeiro, para não mencionar várias outras situações que elas viveram aqui comigo desde que chegaram há 2 semanas. Chega de perder dinheiro. Dinheiro na mesa não é opção. Cada centavo que sair do seu bolso, cada 1 centavo
tem que significar investimento e não despesa, e a gente só vai confirmar que ele é investimento quando voltar em 2. Esse é o meu compromisso contigo. Você vai me entregar um café, eu vou te entregar 2. Como é que eu te devolvo 2? Te mostrando como fazer do seu negócio um negócio cada vez melhor. É basicamente isso. O horário está avançado, 9h43 da noite. Eu te agradeço demais pelo tempo que você esteve aqui comigo. Eu costumo dizer, para a gente fechar aqui, costumo dizer sempre o seguinte: a gente tem 2 opções na nossa vida o tempo inteiro. A gente pode ancorar a nossa vida naquilo que a gente tem domínio. E o que é ter domínio? Se você está aqui comigo até esse horário, você escolheu estar aqui comigo. Se eu estou aqui com você até esse horário, eu decidi estar aqui com você. Eu não sei qual horário que o seu dia começou, talvez muito cedo como o meu. 6 horas da manhã eu estava pronto para a reunião na GWM, longe da minha casa, dia de rodízio em São Paulo, 3 horas de trânsito para voltar, mas eu decidi estar aqui. Mas tem um outro lado que a gente pode sim viver, que é o lado onde a gente fica à mercê das coisas. Talvez dê certo, talvez aconteça, não sei o que tal. E esse segundo lado, ele foi retratado há 2000 anos atrás por um cara que eu gosto muito, chamado Epicteto. Eu te aconselho, inclusive, a pesquisar sobre ele. E ele dizia há 2000 anos atrás que a maior parte de nós fica do lado 2, fica à mercê das coisas. O que a gente tem do lado 1 quando dá certo essa aula? O que a gente tem do lado 1 quando você prestou atenção, ficou comigo, absorveu o conhecimento e implementou o conhecimento? A gente tem sucesso. Mas às vezes, puxa, caiu a conexão, congelou, não entendi muito bem, bobeei. O que a gente tem? Fracasso. Então a gente tem do lado 1 sucesso e o fracasso, guarda isso. Mas do lado 2 a gente tem sorte, quando às vezes a gente não faz nada e recebe um bônus, mas normalmente o que a gente tem a gente chama de azar. Então eu sempre ancoro a minha vida do lado 1. O lado 1 é o que interessa. Quem está do lado 1 da vida? Presta atenção, vem comigo. Todo aquele que transforma o mundo está do lado 1 da vida. Todo profissional de sucesso está do lado 1 da vida. Todo empreendedor está do lado 1 da vida. Todo empreendedor profissional de sucesso, carreirista, que dá certo, que ascende, quando ele percebe que ele ancorou do lado 2, ele corre de lá. Numa multinacional é muito comum máquinas de café. Quem fica em volta da máquina de café? 1 hora por dia, 1h30 por dia, lado 2. A gente não pode ficar ao redor da máquina de café. A gente tem que sair da máquina de café. A gente tem que voltar para nossa mesa. A gente tem que sentar na nossa mesa. A gente tem que cuidar do nosso negócio e fazer o melhor. E sabe por que eu estou aqui? Para entregar o melhor de mim para você? Porque a minha meta para hoje é te fazer feliz. E eu vou terminar aqui dizendo o seguinte: faz 1h40 que eu estou no ar com vocês. 1h40 que você está aqui comigo. Se por um segundo, você foi feliz, se por um segundo você absorveu o conhecimento, se por um segundo você teve vontade de que essa aula durasse um pouquinho mais, é porque você foi feliz e a minha meta foi batida. Porque a minha noite é para te fazer feliz. Tamo juntos, eu conto com você. A gente vai se encontrar em janeiro na Masterclass. Me manda sempre mensagem. Junto com a minha equipe eu respondo todas. E eu quero receber uma mensagem sua dizendo que o seu negócio ficou muito melhor depois que você aprendeu o método 2 Steps Ahead. Tamo juntos, até a próxima, se Deus quiser.